Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 28, Na Conquista da Liberdade. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é a nossa amiga Gisele Eleutério. Gisele, seja bem-vinda e um excelente estudo a todos. Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna. Nós estamos hoje na lição 28, que é a lição que a gente vai trabalhar as questões da liberdade, como a gente já vinha trabalhado na 24, né? Todas as vezes que a gente faz o estudo de Palavras de Vida Eterna, eu tenho o hábito, eu acho importante a gente falar a primeira mensagem que Emmanuel nos coloca na primeira página do livro. Estamos agrupados nessas páginas, os leitores amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos, com as chaves da doutrina espírita, que nos legastes pelas mãos de Allan Kardec. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. Então, eu acho que todas as vezes que a gente se dispõe a estudar qualquer passagem, seja da literatura básica, ou seja dos livros complementares, com Palavras de Vida Eterna, o que a gente tem que pedir, de fato, é entendimento à luz da doutrina, né? Por isso que eu acho importante a gente sempre iniciar com essa frase de Emmanuel, quando a gente estuda Palavras de Vida Eterna. E lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e de mensagem de luz. Emmanuel. Então, como eu falei com vocês, a gente vai estudar hoje o capítulo 28, Na Conquista da Liberdade. Eu vou ler o texto, como habitualmente a gente faz, e aí depois a gente vai especificando cada frase para que a gente possa ter o entendimento como nos propõe Emmanuel. Então, Na Conquista da Liberdade, capítulo 28. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Isso está em Paulo, né, em Gálatas. A mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constitui fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa, né? Esse é o texto. E como habitualmente a gente faz,
a gente lê o texto como um todo e, a partir daí, a gente começa a fazer pequenas, explanações em relação ao texto. Esse texto hoje é um texto pequeno, mas que traz uma valiosa mensagem referente ao que seja de fato a liberdade. Nós já havíamos visto a liberdade no capítulo 24, e agora a gente viu a liberdade em Cristo, e agora o nosso foco é a conquista da liberdade. E aí o texto nos coloca como Cristo, o divino libertador. É Ele que nos libertará. E o texto ele faz menções antes de Cristo e após Cristo. Então ele coloca a mente do homem, a mente humana, antes do contato com Cristo. E ele coloca: padecia milenárias algemas de servidão. Algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes da raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. E era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Então, a gente observa que o texto, o tempo todo, ele coloca aqui, antes de Jesus, antes da vinda de Jesus, antes do Cristo libertador, e aí ele começa a fazer menções no passado. O texto fala, a mente humana era o cativeiro da violência, era o grilhão implacável do ódio, era a treva da ignorância e era a obsessão da guerra permanente. A gente vai parar um pouquinho nesse era, porque era passado. E aí o texto ele é muito claro no sentido de que até a vinda de Jesus Cristo era assim. Era o ódio implacável, a guerra, a ignorância, o ódio. E aí eu quero chamar a atenção quando a gente fala do era, do passado. Será que, de fato, apesar do texto nos trazer uma menção de passado, será que hoje, no presente, nós estamos libertos disso? Será que a conquista da liberdade, essa conquista que deveria ser alcançada com a presença, com a vinda e presença de Jesus, será que nós já nos desvencilhamos e nos libertamos da violência, do ódio, da ignorância, das guerras? Então, esperava-se que isso se tratasse de passado. Que hoje, com a evolução da humanidade, a mente humana já tivesse liberta, em liberdade desses vícios anteriores que a gente coloca. Então, o tema ele é muito claro, o texto é muito claro no sentido de que até Jesus isto era presente. E após a vinda de Jesus, isso mudou drasticamente, porque ele é o Cristo libertador. Então, é importante que a gente pense que, apesar do texto trazer isso como passado, ainda isso é muito presente para todos nós. A violência, o ódio, a ignorância. Cristo veio, não é isso? O texto nos traz isso, a conquista da liberdade, e ele marca, o texto nos traz uma reflexão a partir da vinda de Cristo. E aí o texto coloca, Cristo veio e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, nós sabemos o sacrifício que foi, descerra novos horizontes à humanidade. E da manjedoura, então quer dizer do nascimento, à cruz, movimenta-se o amigo divino,
reintegrando o homem à posse. Ele trazendo de volta, dando novamente a posse para o homem de quê? Da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constitui fatores essenciais da justa libertação do espírito. Cristo veio, né? Nós sabemos que é a segunda revelação. A primeira revelação seria os 10 mandamentos, a lei mosaica, extremamente importante para a evolução naquela época, né? E Cristo veio libertador, esse que veio trazer a libertação, trazendo o quê? Uma máxima: amai a Deus todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a máxima é essa, né? A gente vai ver que a liberdade que ele traz é uma liberdade que comunga com esse amor a Deus e com o amor ao próximo. E aí a gente tem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, também pautada em quê? Em alguns princípios básicos. A lei da justiça, a lei da liberdade e a lei da igualdade, da simplicidade, que foi o que o texto nos traz, que Jesus veio trazer. A simplicidade, o equilíbrio, a alegria, né? Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência. É a condição da pessoa livre. O que é um independente? Um sujeito independente é um sujeito livre, né? E se a gente for pensar em liberdade, ela tem a ver com autonomia, né? Vamos imaginar uma criança que a gente consegue, vamos pensar num exemplo bem simples, né? Uma criança que está desfraldando. Ela dependia dos adultos, dos pais, dos cuidadores, para que a trocassem toda vez que fosse necessário. A partir do momento que uma criança se livra, né, liberdade das fraldas, isso quer dizer que ela tem autonomia das suas necessidades fisiológicas. Né? É um exemplo bobinho, tranquilo, mas que dá para a gente pensar a associação entre ser livre e ser autônomo. Todos nós, ao longo do nosso desenvolvimento humano, nós vamos conquistando liberdades e isso vai nos cobrando autonomia. Quanto mais livres, espera-se mais responsáveis e mais autônomos, né? Essa autonomia de conseguir gerir a sua própria vida. Então, quando a gente recorre ao termo autonomia, é um termo de origem grega, cujo significado está relacionado com independência. Está relacionado com liberdade ou autossuficiência. É a capacidade que alguém adquire de governar a si mesmo, né? Quando a gente fala do desenvolvimento infantil, quanto mais uma criança cresce, mais independente ela se torna e a gente fala que ela tem maior autonomia. E é isso que a gente espera de um adulto, que ele seja autônomo, que ele tenha autonomia, que ele possa que ele possa gerir, organizar a sua própria vida, né? É um direito de faculdade de se reger por leis próprias, liberdade ou independência moral ou intelectual, né? Eu tiraria esse ou, né, do texto e colocaria e intelectual. Né? A partir do momento que nós somos autônomos, que nós somos independentes, que nós somos livres, isso tem uma relação direta com a nossa autoridade moral e a nossa autoridade intelectual. É por isso que a gente comenta sempre, né, os textos trazem para a gente que quanto mais conhecimento intelectual, quanto maior a moral, maior serão as exigências, maior serão as responsabilidades desse indivíduo, né?
Então, a gente tem uma relação muito próxima e codependente, né, juntas, de autonomia e liberdade. Eu sou autônomo, eu sou livre, então eu sou um sujeito ativo. Só que a minha autonomia, ela tem a ver com a conscientização. Quanto mais consciente eu sou, maior é o nível da minha autonomia, né? Vamos voltar para o nosso exemplo bobo lá. Mas quanto maior a criança tem consciência do tanto que é importante, tanto que é valorizado pelo meio familiar, ela ser independente nas atividades da vida diária, conseguir ir ao banheiro sozinha, conseguir se alimentar sozinha, conseguir tomar um banho sozinha, né? Essa criança, ela vai ganhando, ela vai se conscientizando da importância que é ser autônomo. Então, a gente vai ser cada vez mais autônomos, quanto maior a nossa conscientização disso. Então, se eu pego autonomia, liberdade, ser ativo, eu caio na questão da autoridade. E olha que fantástico o raciocínio, então, quando a gente pega o raciocínio do texto, né? A partir da presença de Jesus Cristo, ele nos convida a um processo, chama processo de libertação, né? Então, o que ele coloca para a gente, o que Jesus nos cobra e o que ele quer que a gente consiga, é de fato a autonomia, a liberdade. Mas para isso eu tenho que ter autoridade. Autoridade moral e autoridade intelectual. O grau de liberdade, ele vai estar associado ao meu grau de autoridade. Quanto mais autoridade eu tenho, maior é a possibilidade de ser livre, né? Isso nos faz pensar muito, se a gente pensa nesses países aí autoritaristas, né? A gente vê esses de totalismo, de muita autoridade, o quanto que é tolhida a liberdade das pessoas. E aí elas não têm autonomia. Isso, de certa forma, diminui a responsabilização desse sujeito, porque ele passa a ser um ser mais passivo. Mas olha o raciocínio de Jesus. Ele nos quer livres, autônomos e que a gente tenha autoridade. Não autoritarismo, autoridade. Então, autoridade mais liberdade é essa autonomia que a gente tem e que Jesus nos convida a ter, né? Então, quando o texto nos coloca na conquista da liberdade, a gente vai ver que o texto nos coloca: entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso que saibamos renunciar conscientemente a nossa própria emancipação, sustentando no serviço espontâneo em favor dos outros. Porquanto, somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa, né? Então, olha o que ele nos cobra. Nós seremos livres, autônomos, com autoridade, para decidirmos o nosso percurso. Né? Conquista da liberdade. Né? Mas para que a gente possa, de fato, segui-lo, essa liberdade tem que nos dar a opção da renúncia. Que eu renuncie e assuma o meu dever de amor ao irmão. Né? Então, ele coloca duas palavras fundamentais para a gente pensar na liberdade em Cristo: a renúncia e a caridade. Porque a partir do momento que eu sou livre, eu posso renunciar espontaneamente. Eu posso renunciar espontaneamente a esses desejos e ganhos tão
imediatos. Eu posso renunciar a uma vida de regalias. Eu posso renunciar a uma vida de orgulho, de intolerância, de mentiras, de falsidades. Eu tenho autonomia para decidir o meu caminho. Eu tenho autonomia para escolher o meu percurso. Não existe uma lei definindo o que eu devo ou não devo fazer, né? A lei ela é muito clara. A lei de Jesus, pós-Jesus, é única. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Só que a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que a gente renuncie espontaneamente. Só que para eu renunciar espontaneamente, eu preciso ter a liberdade para fazer essa opção, né? E o texto é exatamente esse, na conquista da liberdade. Como que eu, a partir da minha autoridade moral e intelectual, tenho elementos libertatórios, libertadores, na minha liberdade, eu possa decidir. E a decisão que me pedem é que eu renuncie. É que eu renuncie aos desejos, é que eu renuncie ao mediatismo, para que eu possa, de fato, viver a caridade plena, para que, de fato, eu possa amar ao próximo como a mim mesmo. Então, quando a gente pega o texto, o título do texto, Na Conquista da Liberdade. O que é conquista? O que é conquistar? É um processo que leva alguém a obter alguma coisa. Então, essa palavra processo, ela é chave para a gente pensar nesse tema. Processo. Palavra com origem no latim, procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomada para atingir algum objetivo. Relativamente à sua etimologia, processo é uma palavra relacionada com percurso e significa avançar ou caminhar para a frente, né? Então, olha só, o título é Na Conquista da Liberdade. Conquista, processo que leva a obter algo. E o que é processo? É percurso, é método, é técnica, é aquele que segue à frente, né? Então, olha só, se o nosso processo é evolução, se o nosso objetivo é sermos livres de fato, né? Termos uma liberdade de fato, que é essa liberdade que eu possa optar por me renunciar em prol do outro, na verdadeira caridade. Quando é que a gente vai conseguir fazer isso? Quando é que a gente vai viver de fato a caridade como Jesus nos propõe? Depois de muitas e muitas e muitas reencarnações, né? É um processo, é um método, né? E o método que a doutrina espírita nos dá é exatamente a possibilidade de inúmeras reencarnações para que a gente possa viver gradativamente esse caminho, esse percurso, esse método, essa técnica que é de aprimoramento gradual, sempre à frente, para que a gente possa conseguir essa tal liberdade, né? Então, é um processo que a gente sabe árduo, longo, que demandará muitas existências, é o percurso que cada um tem que ter, para que a gente possa, de fato, nos tornarmos livres. É a maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo, né? Então, o que é o processo? É a maneira de agir. Então, na verdade, a gente tem um percurso, tem um caminho, mas qual a técnica melhor para a gente atingir essa liberdade? Como que a gente vai conseguir chegar
a ponto de uma autoridade moral e intelectual para que a gente possa se renunciar em prol de uma verdadeira caridade. Que eu possa fazer isso com toda a autonomia, com toda a liberdade. É isso que o texto nos traz. Que a gente passe por um percurso, que a gente siga um percurso em que nós nos tornemos autônomos, com autoridade, com capacidade para fazer nossas verdadeiras escolhas. Mas qual que é a técnica, né? A gente viu que é o percurso, a gente viu que é um caminho, e a gente vai ter que ter uma técnica para nos ajudar nesse processo, que, como eu falei, demandará inúmeras reencarnações. E o melhor método que a gente tem, então, é a vivência, né? O como agir, quais medidas devem ser tomadas. Eu falei isso no estudo do capítulo 24. A nossa receita de bolo, a nossa técnica, o nosso método é a vivência das bem-aventuranças. São elas, as bem-aventuranças, é que nos darão, né? É aquilo que a gente pode se agarrar, aquilo que a gente pode se apegar, para que possa ser a nossa técnica, o nosso método, para que a gente possa atingir determinado fim, né? O nosso fim não é essa perfeição relativa, não é essa liberdade, não é essa autonomia, essa autoridade. Para que eu consiga essa liberdade, para que eu conquiste a liberdade, que está ligada à autonomia, à autoridade moral, a receita é a vivência das bem-aventuranças, né? E aí as bem-aventuranças é a expressão de Jesus que significa os felizes, os livres, sobre o aspecto espiritual. Então, na verdade, o fim é que eu consiga ser feliz. Não são os mundos ditosos, né? Que eu seja feliz, que eu seja livre. Então, todo o nosso percurso é um percurso de conquista dessa felicidade. É um percurso da conquista desta liberdade. E as bem-aventuranças, elas vêm como que a receita de bolo. O que eu devo fazer? Como agir para que, de fato, eu consiga esta liberdade, que eu conquiste essa felicidade? As bem-aventuranças apresentam um conjunto de ideais com foco no amor e humildade, ecoando ensinamentos de espiritualidade e de compaixão, né? Então, o texto, quando ele fala para a gente da conquista da liberdade, é um texto pequeno, mas extremamente rico em significado, porque ele coloca essa liberdade não como essa autonomia individual, que eu possa fazer o que eu quero ao meu bem prazer, para o meu prazer, para os meus ganhos pessoais. Não. Ele coloca a liberdade como uma conquista, com autonomia e com a autoridade que eu conquistarei para que eu possa me renunciar, para que eu possa decidir pela renúncia em prol do outro. E aí ele casa, né? Ele conjuga as coisas no sentido de que essa liberdade, ela só tem sentido, né? Assim, a questão eu ser livre, eu preciso estar livre para que eu possa, de fato, fazer as melhores escolhas. E se o meu caminho é o caminho de uma perfeição relativa, se eu estou rumando, né, num processo evolutivo, né, seguindo em frente, o processo é exatamente isso, é o percurso, é o caminho, é aquilo que me leva para frente em inúmeras e inúmeras reencarnações. Qual que é o nosso objetivo? A liberdade e a felicidade. E a liberdade para que eu possa, de fato, com toda a minha autoridade moral e intelectual, que eu tenha autonomia para fazer a escolha, para que eu possa ter condições de renunciar
aos meus desejos, às minhas vontades, em prol do outro, né? Então, quando a gente faz uma reflexão dessa liberdade, é uma liberdade que nos convida a uma reforma, a uma transformação íntima. Eu só serei livre quando, de fato, eu conseguir me desvencilhar de tudo que me prende, né, às questões inferiores, que é o egoísmo, a maledicência, a impaciência, a intolerância, né, as dificuldades que eu tenho de convívio com o outro, as nossas dificuldades que a gente tem em relação a alguns conceitos básicos sociais, né? Quando a gente, no início do texto, que ele fala, antes de Cristo era, e aí a gente chega à triste constatação que, apesar de Cristo ter vindo, apesar de ter todo o seu percurso entre a manjedoura e a cruz, nos mostrando as questões essenciais da caridade e da liberdade, nós ainda continuamos a ter comportamentos muito semelhantes ao período anterior a Jesus Cristo, né? Nós ainda temos uma sociedade balizada pelo ódio, pela violência, pelas guerras, pelas desigualdades sociais, pela ignorância intelectual e pela baixa autoridade moral da humanidade, né? Nós somos otimistas, eu acho que todos nós espíritas, principalmente, a gente acredita muito nesse espírito que evolui. Então, a gente sabe que nós estamos caminhando, mas apesar de todos os esforços, todas as nossas conquistas, nós ainda continuamos muito presos a questões anteriores, como o texto nos coloca, né? Então, que a gente tenha essa perseverança, essa continuidade do caminho. Porque o caminho, o percurso, o processo, ele demanda principalmente de nós. Como Emmanuel falava com Chico, disciplina, disciplina e disciplina, né? Porque se nós temos disciplina, nós conseguimos organizar o nosso tempo, nós conseguimos trabalhar as questões que são importantes, né? E aí a disciplina faz com que a gente ore e vigie e nos torna o quê? Mais perseverantes. Como percurso, como o texto coloca, né? Na conquista da liberdade, é um percurso, é um caminho longo. Então, nós temos que ter paciência, perseverança e disciplina para que a gente possa, de fato, chegar a uma autoridade moral, para que a gente tenha autonomia para fazermos escolhas e opções que sejam as mais importantes, né, no nosso processo evolutivo, e que, de uma forma muito clara que o texto nos coloca, é que isso não passa pelo viés do dever. Jesus nunca foi autoritário, né? Ele não impõe. Então, não é o autoritarismo. Eu não farei isso por dever para ser salvo. A ideia da conquista da liberdade é que isso se torne um fato espontâneo, para que eu possa fazer as minhas escolhas espontaneamente, para que eu possa vivenciar a caridade espontaneamente, né? Ninguém pensa, se a gente for parar para pensar um pouquinho na Irmã Dulce, em Francisco de Assis, em Gandhi, né, em Chico Xavier, eles não pensam assim, no sábado eu vou fazer uma caridade. Lá no domingo eu vou ajudar numa sopa que eu vou distribuir. Né? Eles não tinham que fazer mais essa opção. Porque a caridade já era a escolha diária deles. Eles viviam, né, de uma forma extremamente livres para a vivência real dessa caridade. Por enquanto, nós ainda precisamos, principalmente dentro da questão da disciplina, é importante que pelo menos a gente se organize nesse sentido.
né, que eu faça determinadas coisas, agendadas inclusive, mas que eu tenha consciência que isso faz parte de um percurso, que isso faz parte de um caminho e que a proposta é que a gente consiga, de fato, conquistar a liberdade. Então, era isso, né? Muito obrigada. Com isso, a gente termina o capítulo 28 e vamos dando seguimento ao texto, né, ao livro. Gradativamente, a gente vai estudando aí cada capítulo. Obrigada.